Pereira terá o auxiliar que esteve presente ali nos títulos dele com o Porto, né? Então, a configuração da comissão técnica já vai se mostrando, né? E é mais ou menos a mesma configuração da comissão que ele tinha no Corinthians, né? São 5 profissionais, né? São 2 auxiliares, 2 analistas e um preparador físico. Os nomes vão mudar, né? Ele tem alguns auxiliares não virão com ele, né? Virão outros. Só o Luiz Miguel fazia parte da comissão lá no Corinthians, que vem com ele, né? Ele tem os 2 auxiliares vão ser o Luiz Miguel e o Rui Quinta. Esse Rui Quinta é o eles chamam de treinador adjunto, né? O auxiliar técnico do Vitor Pereira. No primeiro trabalho de repercussão internacional, eles conquistaram lá o bicampeonato português 11-12, 12-13 e o bi da Supertaça também, né? Eles ganharam os 2, né? A Copa e o campeonato. Eles ganharam juntos, né? E aí tem o Mário Monteiro também vem. O Mário Monteiro não conta como esse preparador físico do Vitor Pereira. Ele vai trazer outro também, né? E os analistas táticos são o Paulo Sérgio Pereira, de 46 anos, e o Fábio Miguel da Silva Oliveira, de 33. E aí ele diz que o quarteto, né? Esses 4, né? Os 2 analistas e o Luiz Miguel e o Rui Quinta, eles já vão estar na apresentação no dia 26, e o Vitor Pereira só em janeiro, né? Eles não podem assinar ainda o contrato em 2023, né? O Vitor Pereira e o Luiz Miguel, que ainda estavam com vínculo lá no Corinthians. Então, os outros 4 vão se apresentar. Os 2 analistas, né? O Paulo Sérgio e o Fábio, o Mário Monteira e o Rui Quinta. Eles se apresentam dia 26 para já começarem os trabalhos do Flamengo. Vai se montando, né? Vai se montando a comissão do Vitor Pereira. E tem uma coisa engraçada, né? O Cereto diz que os caras não iriam com ele. E realmente parece que não estão vindo, né? Não estão vindo mesmo, né? Só um dos auxiliares estão vindo com ele. Mas os auxiliares que estão vindo também são auxiliares que têm uma história já, né, Renan? Esse Rui Quinta, 62 anos, já trabalhou com ele já há um bom tempo, né? Então, assim, são auxiliares aí que, acho que pelo nome, acho que a gente não vai poder reclamar de nenhum. Assim como a gente não fez do Paulo Souza também, né? A gente falou, os caras têm um currículo aí, né? Que dá para ter uma esperança de uma boa temporada aqui. Né? Dizem, né, que na época lá do Porto, porque, se eu não me engano, eu acho que o Vitor Pereira, ele era o tal do treinador adjunto ali, ele era auxiliar do André Vilas-Boas. Isso, o André Vilas-Boas vai para o Chelsea e ele assume. Eu acho que o André Vilas-Boas gerou até na época que ele sai para o Chelsea, vira até um assunto de capa de jornal, porque foi uma das poucas ou única vez ali que um clube pagou uma multa rescisória de um treinador. Isso nunca tinha acontecido, ou não nas cifras que aconteceu. E aí o Vitor Pereira assume, e tem muita gente que diz que nessa época, quem era ali a mente estratégica do André Vilas-Boas era o Vitor Pereira. Então, assim, por mais que... porque assim, a gente é difícil a gente acompanhar a história de jogador na Europa, mais difícil ainda acompanhar a trajetória de técnico, se não for um técnico de muita relevância, pior ainda para treinador adjunto, para treinador auxiliar, isso a gente não acompanha. Então a gente precisa acreditar na competência do Vitor Pereira em selecionar a sua equipe de trabalho. Embora seja um cara de muita idade, o que pode traduzir, de maneira até meio preconceituosa, traduzir alguma defasagem ali, tática, técnica e tudo mais, a gente não tem como saber. O que dá pra gente saber é: o Vitor Pereira parece ser um cara tático, porque isso é a reputação que ele tem no meio do futebol. Por ele ser um cara tático, eu imagino que ele seja um cara que consiga ser exigente para selecionar os seus profissionais a ponto de entregarem também alguma coisa, a agregarem ali para o trabalho dele. E mais importante, esse cara parece ser um amigo dele, é um cara de confiança. Então, se esse cara vem antes para o Flamengo,
ele já começa a trabalhar em nome do Vitor Pereira. Ele vai ser o Vitor Pereira lá dentro. O que ele disser é basicamente o que o Vitor Pereira tá dizendo. Ele é, sei lá, o João de Deus ali do Vitor Pereira, né? Porque, assim, é muito comum você ter treinadores muito grandes que tem auxiliares que acompanham a vida inteira ali o cara. Não é o caso desse cara, desse auxiliar, mas é um cara que criou um vínculo com ele forte. Então, isso é bom para o Flamengo. E até fazer um comentário sobre isso que você falou aí dos auxiliares não terem tomado a decisão de vir junto com o Vitor Pereira para o Flamengo. Cara, sabe qual é a impressão que eu tenho dessa novela inteira? É que o Vitor Pereira não queria ficar no Brasil, e eu acho que o motivo dele era um motivo até meio que institucional do Corinthians ali, de não conseguir dar para ele condições dele fazer o trabalho que ele acredita, de ser um cara protagonista, de brigar por título e tudo mais. Ele tinha um contrato findando, então ele decidiu não renovar, usou uma desculpa que ele usa para todos os fins de trabalho dele, porque ele está sempre usando essa justificativa de problema de saúde na família. E não esperava que o Flamengo estava atento a esse movimento, dele não querer trabalhar mais no Corinthians. E aí quando o Flamengo chega, olhando para o seu contexto, vendo que o Dorival Pereira não seria o cara que levaria os jogadores para o próximo nível ali para a gente voltar a emplacar mais títulos ano após ano, e bate uma oferta para o Vitor Pereira, ele deve ter falado com a galera dele, e a galera falou, pô, Vitão, cara, eu tenho que voltar para Portugal, estou muito distante da família, não vou conseguir contigo, cara. E aí os caras saem do Brasil. Porque me parece que a decisão de não continuar no Brasil era algum consenso entre eles, entre a equipe do Vitor Pereira. O Vitor Pereira talvez menos, porque ele é o técnico, ele é o cara que está na frente, é o cara que vai ter o nome lembrado, não vai ser o auxiliar dele que vai ser lembrado, não vai ser o preparador físico dele. Esses caras voltam para Portugal e trabalham por lá. Já o Vitor Pereira não, o cara tá acostumado a querer vencer. E o principal clube da América do Sul oferece para ele uma condição financeira decente e um elenco que ele viu jogar e conseguiu analisar dentro de campo o potencial daqueles caras, ainda vendo os caras sendo campeão, eliminando o Corinthians consecutivas vezes, sendo superior tecnicamente muito mais do que o Corinthians. Aí ele olha para o elenco e fala, meu amigo, se eu colocar o meu trabalho tático com esses caras, eu vou prosperar, eu tenho grande chance de prosperar. E aí ele vem, mas o resto da galera não vem. Mas o fato também do Monteiro ter sido contratado pro staff fixo do Flamengo também é importante, né, cara? Porque por mais que não seja da equipe dele, eu não tenho dúvida que o Flamengo chegou pro Vitor Pereira e falou, cara, eu tô pensando em trazer um cara que foi vencedor aqui, que é ultra competente, a gente percebeu que isso é uma lacuna aqui no Flamengo, que é a preparação física, a gente viu a diferença de como foi o aproveitamento físico dos jogadores, poupando esses caras. Em 2022 eu tive um cenário, em 2021 eu tive outro. Então a gente consegue enxergar empiricamente que o cuidado físico é importante para um ano de sucesso, mesmo quando a gente não consegue desempenhar o melhor futebol, a gente sabe que fisicamente isso é importante. Eu trago esse cara e falo com o Vitor Pereira. Vitor Pereira, você tem algum problema em trabalhar com esse profissional? Porque esse cara a gente está querendo trazer para o nosso staff permanente. E aí o cara, obviamente, que ele vai analisar, ele já deve conhecer, porque trabalhou com o Jorge Jesus e tudo mais, sabe da competência e falou, não, pode trazer, vou levar os meus também, porque na maioria das vezes o preparador físico, ele trabalha lado a lado, ombro a ombro com o preparador tático ali, porque a carga de trabalho precisa ser medida, né? Até que ponto eu posso forçar um trabalho tático para não estourar um jogador? Ou até que ponto eu preciso preparar o jogador para ele cumprir uma função tática que não era esperada dele, por exemplo. Então, eu vejo eu fico até mais aliviado, cara, mais aliviado dele chegar com mais gente. Porque a gente também sabe que se o Flamengo não terceirizar o departamento de futebol, que foi o que a gente fez em 2019, foi uma fórmula de sucesso, se ele não terceirizar, a gente muito provavelmente não vai ter um trabalho decente ali. A gente sempre fala que o Flamengo não valoriza os profissionais, não contrata os melhores, já arrecada 1,2 bilhão por ano, e a gente perde profissional para Bragantino, Vasco, Estoril, sei lá qual time da segunda divisão de Portugal. E quando o Flamengo começa a mudar isso, e começa a trazer um cara que valoriza essa composição técnica maior e mais competente, mais robusta, com mais cientificidade, eu acho que isso é importante demais, cara. Eu acho que isso é legal também. Eu estava vendo aqui, enquanto você falava, eu estava buscando aqui a ficha do Rui Quinta, né? Eles trabalharam juntos lá até 2013,
E depois são 10 anos de distanciamento entre o Vitor Pereira e o Rui Quinta, né? O Vitor Pereira foi fazer a vida como técnico e o Rui Quinta também virou treinador, né? E aí ele treinou o Penafiel, Vizela, o Espinho, Lusitano e os Salgueiros, né? E aí depois ele vem para ser gerente de futebol também. Então ele teve outros cargos aí em comissão, em diretoria de clubes lá em Portugal. Então, assim, vai voltar a ser treinador adjunto agora, né? Treinador adjunto, não, o assistente, né? O assistente técnico do Vitor Pereira. Ele parou de ser em 2013, né? Não trabalhou com mais nenhum técnico. Voltou a ser técnico, porque antes ele era técnico de times menores, né? E aí voltou a ser técnico desses times menores, né? E aí acabou construindo a carreira dele assim, e agora vai voltar para treinar junto aí com o Vitor Pereira.